De volta com o nosso Cidade Alerta, pessoal. Vamos falar do caso Natália Garnica. É outra história que a gente também vem acompanhando de perto. A Polícia Civil está investigando a morte da veterinária depois do laudo toxicológico apontar que ela também foi envenenada por chumbinho. A morte aconteceu no dia 9 de fevereiro, inclusive desse ano, né? Bem recente. Foi registrado no dia a morte dela um boletim de ocorrência como morte natural. Nós tivemos acesso a depoimentos de Luiz Garnica e Elizabeth Arrabás. Eles contam detalhes do dia da morte da Natália. A nossa repórter Ludmila Osório vem ao vivo com informações para a gente, até porque a polícia já ouviu algumas testemunhas do caso e o que chama atenção nisso tudo, que é bom a gente dividir com vocês, é que alguns aspectos contradizem os depoimentos de mãe e irmão de Natália. É bem complicado isso, né, Lud? Mais um desafio para a polícia pela frente. Exatamente, Pagliani. Nós já mostramos aqui no Cidade Alerta, inclusive em primeira mão, o depoimento do Paulo Henrique Ferlin, o namorado da Natália. Eles estavam juntos havia 5 anos e em depoimento para a polícia, o Paulo Henrique, ele disse que a Natália não via a mãe fazia 5 meses e que na quinta-feira, 2 dias antes da morte da Natália, a Elizabeth foi para Pontal. Só que no interrogatório que deu para a polícia, a Elizabeth deu outra versão. Vamos acompanhar. Quando que a senhora foi para Pontal? Eu fui na sexta-feira à tarde, porque ela me ligou do serviço que ela não estava boa, que ela estava com dengue, que estava com febre e que ela estava no outro dia tinha que trabalhar cedo. Aí eu fiquei muito preocupada, arrumei uma carona e fui. Neste trecho, a Pagliani, ela disse aí que a filha estava com dengue, doente, mas no depoimento que deu para a polícia, o Paulo Henrique, namorado da Natália, disse que ela estava bem e que sempre foi saudável. Mas a Elizabeth afirmou que a filha estava doente. O que eu sei é que ela estava com dengue, né? Já fazia 2 dias com muita febre. E ela foi trabalhar no arrastão, mesmo com febre, porque ela não podia faltar. E ela falou que estava se sentindo muito mal e nervosa. A gente, inclusive, fez umas anotações com esses pontos importantes e dessas contradições nos depoimentos. Ô Pagliani, olha só, outro ponto que chama atenção é que a Elizabeth disse à polícia que a filha começou a passar mal por volta das 11 horas da noite, apesar do namorado ter dito à polícia que ela estava bem e muito saudável. Ele contou em depoimento que falou com a Natália pela última vez por mensagem, às 3 horas da tarde de sábado. Disse que a Natália, inclusive a gente ouviu a irmã do Paulo Henrique, nós mostramos a entrevista dela aqui no Cidade Alerta, a Rosa, e ela disse que inclusive a família teria combinado de se encontrar com a Natália durante a noite. O Paulo Henrique disse para a polícia que a Natália combinou de buscar ele por volta das 6 horas da tarde e para que eles fossem até um barzinho da família. Quando deu 6 horas, o namorado mandou mensagem, ela não recebeu, ele ligou e ele não conseguiu falar. Ele, inclusive, não foi até a residência da Natália para não encontrar com a Elizabeth, porque sabia que ela estava lá. Ele disse que jantou e acabou dormindo. Só foi saber da morte da namorada no dia seguinte, porque o Luiz mandou mensagem durante a madrugada, mas ele estava dormindo e só foi ver ao amanhecer. Então existe uma lacuna aí entre as 3 da tarde, que foi a última mensagem da Natália para ele, até as 11 horas da noite, quando a Elizabeth diz que a filha passou mal. Vamos ouvir o que ela disse. Que horas que a senhora percebeu que ela tinha passado mal e qual foi a circunstância que a senhora encontrou com ela? Era umas 11 horas da noite. Eu estava no outro quarto, aí eu escutei que parece que ela tinha engasgado. Aí eu fui lá, falei, o que foi, Nath? Ela falou assim, fui beber água, virei a garrafa rápido, mas engasguei. Aí eu falei, vira de lado. Aí ela virou, aí daí um pouco, era acho que uma meia-noite, eu fui lá olhar ela,
E aí eu fiquei preocupada porque eu achei que ela estava pálida, comecei a chamar ela, Nath, acorda, Nath, que você tá bem, você tá bem? E ela não acordava. E o que a senhora fez quando ela não acordava? Aí eu liguei pro meu filho, porque eu falei assim, o que eu faço? Será que ela engasgou? Será que aconteceu alguma coisa, né? Então ela fala aí que chegou a conversar com a filha, que viu que estava tudo bem, só já no final da noite que ela viu que a filha não estava bem. Só que o namorado, Paulo Henrique, diz que eles tinham combinado às 6 horas da tarde e a partir das 3 da última mensagem, a Natália já não mais respondeu. Então aí tem esse tempo até 11 horas da noite. O que teria acontecido dentro da casa da Natália é uma questão a ser apurada pela polícia. Olha só, Pagliani, nós mostramos desde o início do caso que o boletim de ocorrência foi registrado como morte natural. No histórico do BO, feito por um agente funerário, diz que o SAMU foi chamado e constatou o óbito no local, ou seja, na residência da Natália. Mas tanto o Luiz quanto a Elizabeth disseram para a polícia que a Natália chegou a ser levada para o hospital. A Elizabeth fala, inclusive, que o Luiz, quando chegou lá em Pontal, tentou reanimar a irmã. Vamos ouvir esse trecho. O Luiz Antônio, quando chegou, ela estava onde? No mesmo lugar, na cama dela. Na cama? É. Ele fez... o Luiz Antônio fez algum procedimento médico com ela? A senhora acompanhou ou não acompanhou? Sim, eu fui na porta e ele tentou fazer massagem nela. Aí falou que... Mas nisso a Viviane já tinha ligado para o SAMU já chegou. E ele pediu imediatamente para levar ela para o hospital e... que precisava de atendimento, né? Ele fez massagem cardíaca nela? Sim. Ela não reagiu a essa massagem cardíaca? Parece até que ela tinha reagido, sabe? Por isso que ele pediu para encaminhar rápido. O Luiz fala que quando chegou na casa, percebeu que a irmã já estava morta, mas mesmo assim, ele tentou reanimá-la. Vamos acompanhar. Quando eu cheguei, a Natália já estava morta. Ela estava gelada e eu lembro que a face dela, do lado esquerdo, estava roxo já. Ela estava gelada. E a Viviane, desesperada, começou a gritar por Deus. Falou, Deus, faz um milagre, por favor, salva minha irmã, né? E eu, ali em cima dela, falei, Viviane, ela está gelada. Ela falou, Luiz, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, você é médico. E eu lembro que eu, Viviane, não adianta. Ela falou, por favor. Eu tentei fazer massagem nela, né? Fiz massagem cardíaca, fiz respiração boca a boca nela, mas não tinha mais efeito algum, né? Eu fiz por respeito à minha irmã e por respeito a tudo que estava acontecendo, né? Mas eu já tinha consciência que ela estava morta. Nisso chegou o SAMU, né? Minha mãe estava na sala, não foi no quarto nesse momento, né? Não me lembro disso. E eu lembro que o SAMU chegou e falou, pega na cabeça que eu pego nas pernas para a sua irmã. Na maca, né? Eu falei, não, minha irmã, deixa que eu pego ela. Eu lembro que eu peguei ela, coloquei ela na maca com meus braços, né? Tirei ela da cama, me identifiquei, falei que eu era médico, né? E eles levaram minha irmã para o SAMU, né? Eu fiquei nisso, eu falei, Viviane, vai com o SAMU junto, que eu vou ligar para o pai, né? Eu vou contar para o meu pai o que aconteceu. Olha só, apesar do boletim de ocorrência dizer que a morte foi confirmada na residência, no local para onde foi acionado o SAMU, o Luiz disse que a irmã dele, a Viviane Garnica, inclusive, teria acompanhado a Natália até o hospital e que ela teria sido entubada. A gente vai ouvir esse trecho. Eles tinham tentado reanimar ela lá, mesmo assim, né? Que foi feita intubação, fizeram massagem cardíaca nela, tudo como de prática, né? De qualquer pessoa que chega no hospital, né? Eu, como médico, faz 13 anos que eu dou plantão de urgência, né? A gente nunca sabe o tempo que a pessoa está parada, né? Então a gente sempre tenta reanimar, né? Isso é uma prática médica, né? Às vezes a gente fica ali 40 minutos, 1 hora, né? Que é o tempo que a gente dá para tentar reanimar uma pessoa. Eu sei que foi feito isso nela lá, porque minha irmã falou que eles levaram ela na salinha para fazer essa intubação. O delegado Fernando Bravo questiona o Luiz sobre a ligação para o SAMU quando ele chegou na casa e também sobre a posição
que estava o corpo da Natália. Quando o SAMU chegou, o SAMU foi acionado pela sua irmã Viviane, correto? Correto. Quando ele chegou, você estava no quarto quando o SAMU entrou? Sim. O SAMU, as pessoas que foram ouvidas do SAMU relataram que a Natália estaria sentada na cama com as mãos espalmadas no joelho. Não. Você confirma? Não, ela estava deitada. Estava deitada. Olha só, Pagliani, no inquérito policial da Natália, por enquanto, somente a Elizabeth é tratada como suspeita, mas a participação de Luiz no crime não está descartada. A polícia está investigando a morte da Natália. Olha só, sobre essa inconsistência do local onde a Natália teria morrido, ou em casa, conforme o boletim de ocorrência, ou no hospital, conforme as informações passadas pelo Luiz e pela Elizabeth, hoje à tarde, nós entramos em contato com um agente funerário que aparece no boletim de ocorrência como declarante. Ou seja, ele que foi até a delegacia registrar esse boletim de ocorrência para dizer o que teria acontecido. Num primeiro momento, esse responsável pela funerária, ele disse que essa pessoa teria morrido recentemente e que não poderia passar informações. Depois, eu mesma liguei novamente para ele durante a tarde para questionar, de fato, se ele lembrava da ocasião, se a pessoa que teria atendido o caso lembrava do que de fato tinha acontecido. E aí ele se apresentou ali como sendo o responsável, disse que seria ele que aparece como declarante no boletim de ocorrência, mas ele não passou informações do que teria acontecido. Disse que essa informação deveria ser tratada com a família da Natália, ou seja, ele não explicou, de fato, se a Natália morreu em casa, conforme ele mesmo registrou no boletim de ocorrência, ou se ela morreu no hospital, como disseram o Luiz e a Elizabeth. O fato é que agora a polícia segue investigando para esclarecer as circunstâncias da morte da Natália, mas existem aí essas inconsistências, né, Pagliani? Pois é, primeira coisa, né, no depoimento, rapidamente, só para a gente poder finalizar, no depoimento da Elizabeth, por mais que ela tenha Parkinson, e Parkinson às vezes a pessoa fica sem expressão, mas a voz dela não muda, né, e ela fala da filha como se estivesse falando de qualquer coisa, quer dizer, não é um mínimo de emoção ali, você está falando de uma filha sua, gente, sabe? E não esboça nada. Aí no caso do Luiz, né, lembrando que ela sempre nega o crime também, né? Sempre nega, mas para a polícia, você vê como é que é, a Natália morreu envenenada. E quem estava dentro da casa? Para a polícia, né? No caso do Luiz, poxa, eu não entendo. No caso da Larissa, ele disse que chegou em casa, ficou emocionado, ficou fazendo lá massagem, não queria acreditar, ele sendo médico e faz tal. Pô, aí ele vai até a casa da irmã dele antes, soube que a irmã estava morta, aí fala que fez massagem cardíaca na irmã, porque na Natália, porque a outra irmã estava ali, ele fez em respeito à irmã. O que é isso, gente? O que é isso? Você vai fazer massagem cardíaca em alguém que você já constatou que está morto, segundo a versão dele? Coisa estranha. Você, como médico, tinha que amparar, né? A sua irmã falou, olha, as coisas não funcionam assim, vem cá e tal. Ou você vai ficar fazendo massagem em alguém que já morreu, gente? E depois vem essa história de que foi levada para o hospital, ficou entubada, mas se já estava morta, se você, como médico, já falou que ela estava morta dentro da casa. Quer dizer, tem coisa que não está batendo ainda aí, né? Está muito estranho isso tudo. E é o que precisa desvendar nessa história. Obrigado, Lud. Vamos continuar trazendo informações sobre isso, porque o caso Natália é uma outra situação que precisa vir à tona também.